Cafeína chegando e hoje é dia de saber quem são as maiores pagadoras de dividendos do mundo. Você tem ideia de quais empresas integram esse ranking? Salve, Sammy Boy, pessoal! Olha, eu evidentemente estudei o tema para poder fazer esse programa, dado a pauta que a gente escolheu, mas eu posso dizer que algumas empresas integrantes dessa lista surpreenderam, hein? E outra coisa que surpreendeu foi essa conquista extraordinária do Invest News, que se tornou em menos de 3 anos o maior canal do YouTube entre os veículos de finanças. Que orgulho de ter participado desse projeto desde a criação, desde o rascunho no guardanapo. Muito obrigado a você que é inscrito ou inscrita no nosso canal e a você que ainda não é, fica aqui o meu convite. Bora clicar nesse botãozinho e bora começar o programa, Sammy Boy. Pois bem, temos uma brasileiríssima entre as top 10, isso sim, e que rufem os tambores, porque estou falando dela, a única, a gigantesca, a maior pagadora de dividendos do Brasil, a Petrobras. Claro que ao pensar nos diferentes setores de commodities no Brasil, tinha que ser uma petroleira para nos ranquear, para nos representar. Não que seja uma regra, mas é que o barril de petróleo andou tendo uma bela de uma cacetada no preço, o que colabora com a receita das petroleiras. A Vale até que poderia aparecer nessa lista, como aconteceu no terceiro trimestre do ano passado, mas desde então a mineradora caiu da 4ª para a 15ª posição. Os dividendos da Vale no terceiro tri desse ano somaram mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, o que representa uma queda de 56% na comparação anual. Já a Petrobras se manteve entre as maiores pagadoras de dividendos do mundo, já que somou ao menos 9 bilhões e 700 milhões de dólares de proventos distribuídos. Lembrando que estamos falando apenas do terceiro trimestre deste ano. Já analisando o segundo tri deste ano, apesar da soma ser parecida, nós ficamos no top 1 do mundo, obviamente, naquele ranking. Ou seja, esta é a segunda vez que a empresa aparece entre os destaques do índice de dividendos feito pela gestora Janus Henderson. Este ranking já está em sua 36ª edição e avalia trimestralmente as 1.200 maiores empresas do mundo pelo critério de valor de mercado, ou seja, capitalização de mercado, o que representa 90% dos dividendos pagos globalmente. A Petrobras alcançou os maiores dividendos para um terceiro trimestre da sua história. No entanto, no ranking global, ela ficou atrás do China Construction Bank, que é um dos 4 maiores bancos da China, e também atrás da BHP. A BHP atua em mineração e em petróleo. No entanto, segundo os cálculos da gestora, é possível que ao terminar 2022, a Petrobras fique na 2ª posição do ranking global. Até meados de novembro, ela já tinha distribuído 19 bilhões e 400 milhões de reais. Mas a gente só vai saber a nova lista das grandes pagadoras no começo do ano que vem. Agora, será que a Petrobras vai manter esse mesmo nível de dividendos parrudos? A questão é que temos mais incertezas do que certezas no radar. Teve uma mudança de governo e o presidente eleito já sinalizou que vai mudar desde a presidência da estatal, assim como o direcionamento dela. Lula quer focar em energia renovável e no refino. Além disso, o PT já demonstrou descontentamento, Doni, com o alto valor distribuído aos acionistas da petroleira. E vale lembrar que o governo é o principal e faz parte dessa lista. Enfim, nem sempre a lógica prevalece no meio político. Mas também é importante entender o motivo que causou esse aumento no lucro da Petrobras e analisar se esse efeito deve se manter. Voltando a algumas casas, o mundo se encontrou diante de uma crise energética. Logo, produtores de petróleo, produtores de gás foram os que viram seus lucros aumentar, o que fez saltar os proventos aos acionistas. Foram ao menos 46 bilhões e 400 milhões de dólares pagos em dividendos no setor, o que compensou a queda nos dividendos de mineração. As commodities minerais viram os preços recuar, o que reduziu os lucros. Então, se você que nos assiste é um entusiasta de dividendos, de renda
passiva, fique de olho no cenário que está se desenhando daqui por diante. Porque se não fosse a alta nos preços do petróleo, o resultado, obviamente, teria sido outro. E os dividendos mal teriam sido majorados, aumentados no terceiro trimestre. Tanto que foram os dividendos extraordinários ou especiais, como são conhecidos, que saltaram, e não os regulares. Segundo a gestora que faz o levantamento, é improvável que o nível excepcional de dividendos permaneça, uma vez que os preços de energia são cíclicos e devem cair com o tempo. Tanto que os preços do petróleo já estão mais baixos do que no início do ano. O que ainda permanece elevado é o preço do gás natural. Então, pode ser que empresas expostas a ele continuem pagando proventos generosos. Já olhando para os dividendos bancários, a tendência que, com o mundo subindo taxas de juros, continuem se destacando. Vale dizer que, tanto nos Estados Unidos como na Europa, estamos com um aperto monetário em andamento para tentar frear a inflação. Aqui no Brasil, o boletim Focus projetou que a Selic só irá reduzir em 2023. E isso se tudo correr bem, né? Porque com algumas declarações, principalmente dessa equipe de transição do governo, muitos investidores estão deixando a queda dos juros por aqui para mais para frente. E como é aguardado um crescimento econômico global mais lento em 2023, isso deve impactar o lucro e a capacidade de algumas empresas de aumentar os pagamentos. Só que levando em consideração que na pandemia as empresas baixaram os proventos para níveis considerados sustentáveis, ainda tem um bom caldo pela frente, segundo analistas. Mas vamos ampliar um pouco desse recorte das 10 maiores pagadoras? É que tem mais companhias brasileiras na lista e é bom a gente ficar de olho, hein? Fora a Petrobras, as únicas brasileiras que estão no levantamento do índice global no último trimestre são Vale, VEG e Bradesco. Em outras edições, Ambev e JBS também fizeram parte do ranking. Mas fazendo aqui mais um recorte, vale ficar com os olhos bem abertos na VEG. A empresa está apostando forte no desenvolvimento de motores para carros elétricos. E como o mundo, em parte, está indo nessa direção, a fabricante pode se dar bem. Afinal, ela deu todas as letras que quer evoluir em soluções para esse setor. Hoje, a WEG já é fornecedora dos caminhões elétricos urbanos da Volkswagen e por hora está voltada para ônibus e caminhões em parcerias com empresas fabricantes. Só que essa presença da companhia catarinense no setor automotivo é uma novidade. A questão é que, ao que parece, essa vem sendo uma baita tacada, já que a mobilidade elétrica vai ser a próxima fonte de receita de bilhões de dólares da companhia. Ainda assim, a empresa também tem estratégia que envolve estações e carregamento de veículos elétricos. Então, vale ficar atento porque o primeiro fica com a pérola, o segundo só com a ostra. Ou seja, o mercado premia quem se antecipa. Exatamente. No segundo levantamento do ranking global, os segmentos como transportes, que inclui marítimos, assim como os setores de semicondutores, produtos químicos e bancos, também contribuíram para o crescimento de dividendos no mundo. Aliás, o setor de transporte teve um crescimento de 123,5% no terceiro tri, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Então, não são apenas commodities, como petróleo ou minério, que puxam maiores proventos. Aliás, o setor de mineração teve um declínio de mais de 20 bilhões de dólares nesse período, com empresas cortando os pagamentos de dividendos, dadas as mudanças no ciclo das commodities. Mas isso não quer dizer que investir no setor de mineração não é mais boa ideia. Pelo contrário, os proventos podem até ter reduzido, mas analisando o histórico, eles ainda estão elevados. Para a gestora Janus Henderson, é provável que os dividendos de mineração fechem esse ano 70% acima do recorde estabelecido em 2019. E o setor de energia? Cadê? É uma pergunta que vocês podem estar fazendo nesse momento. Sim, estão certos. Diante dos fortes pagamentos que eles fazem, a projeção que neste ano, eu estou falando do ano completo, haja um crescimento nominal de 8,3% em relação ao anterior. Agora, claro que com um crescimento econômico mais lento, as empresas correm risco de ter um impacto
nos seus lucros. Então, vale a dica de sempre, né? Diversificar carteira é uma das melhores estratégias que se pode ter. Segundo o levantamento, foram pagos apenas no último trimestre quase 416 bilhões de dólares em dividendos no mundo. Isso entre as 1.200 empresas com maior valor de mercado. Esse valor, em termos nominais, representa um crescimento de 7% quando a gente compara com um ano antes. Considerando os ajustes devido ao efeito cambial e aos dividendos não recorrentes, o aumento foi de 10,3%. Globalmente, 90% das empresas do ranking aumentaram os seus dividendos ou mantiveram eles estáveis. E diante dessa análise de setores das maiores pagadoras, pergunto-lhe qual ação escolher. Entre as recomendações de ações que pagam bons dividendos, a Nuinvest recomenda os papéis de Itaúsa, Vale, CPFL Energia, Petrobras, Brasil Agro, Coca-Cola, Alupar, JBS, Kepler Weber e Gerdau. A petroleira é a top 1 quanto à expectativa de maiores proventos. 27,8% em dividendos para os próximos 12 meses. E como vocês podem ver nesta linda tela, o agronegócio, energia e commodities metálicas seguem a fila. Será que os analistas acertam essa previsão? É o que a gente vai descobrir mais pra frente. E vamos ver o que mais chamou a atenção dos mercados no Giro de Notícias. A fabricante de carros elétricos Tesla poderá anunciar a construção de uma fábrica no estado mexicano de Nuevo León na sexta-feira. O investimento inicial deve ser entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares, segundo informações levantadas pela agência Reuters, após reportagem do jornal local Reforma. O investimento total, considerando futuras expansões, poderá chegar até 10 bilhões de dólares. A potencial fábrica nos arredores da cidade de Monterrey começará a produzindo componentes para os modelos atuais da montadora. Segundo Reforma, possivelmente depois fabricando um novo modelo a um custo menor do que as outras unidades. A loja Renner informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de 178,6 milhões de reais aos acionistas. O pagamento será realizado a partir de 6 de janeiro de 2023, com base na posição acionária de 21 de dezembro deste ano. A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de 226,5 milhões de dólares na terceira semana de dezembro de 2022. De acordo com dados divulgados na véspera pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de 6,1 bilhões de dólares e importações de 5,9 bilhões de dólares. Em dezembro, o resultado comercial acumula superávit de 2,4 bilhões de dólares. No ano, o saldo é positivo em 60 bilhões de dólares. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Tchau. Valeu, Doni. Muito obrigado. E nos vemos aqui no Invest News. Tchau, tchau.